Vamos lá então, pessoal, para a aula de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane. Eu vou dar aula para vocês da parte específica do concurso de PEB, né, para professor. E hoje, a nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, né, que está sendo muito pedida aí nos concursos de agora. Até porque a gente está aí no ano de 2020, que é o último ano. Na verdade, que a gente tinha até 2019 para começar a colocar ela em funcionamento, e a partir desse ano ela tem que estar em total funcionamento nas escolas. Então, todo mundo que vai entrar na rede aí, todo mundo que já está na rede de ensino, é obrigado a saber um pouquinho sobre a BNCC, né? Então, ela foi homologada em 20 de dezembro de 2017 pelo MEC, né? Só que lembrando, só a parte da educação infantil e do ensino fundamental foi homologada até agora. O ensino médio ainda está aí nos trâmites aí para ver como que vai acontecer, né? É um documento de caráter normativo, tá aí uma pergunta que eles adoram colocar em concurso. O que seria esse caráter normativo? É um documento obrigatório, mandatório, né? Pode aparecer então com todas essas palavras. Então, é um documento que tem que ser usado, é obrigado a se usar na escola, por isso fala de caráter normativo. Então, a gente tem, por exemplo, aí o PCN, um documento que não é de uso, não é de caráter normativo, não é de uso obrigatório, né? Então, a gente tem ele sim, ele é de uma função fantástica dentro da escola, né? Quem não leu, tá aí, fica uma dica aí, os PCNs, é uma coisa bem bacana para vocês darem uma olhada, para quem vai entrar em sala de aula. Então, assim, mas ele não é um documento obrigatório, tá? Então, diferente da BNCC, que todas as escolas, todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que estar usando, tem que estar com o currículo de acordo com a BNCC, né? Lembrando que o currículo dentro da BNCC não é currículo, tá? E uma outra pergunta também, né? Que eles amam colocar. Então, BNCC não é currículo, a BNCC vai embasar o currículo das escolas, né? Por isso que se fala tanto em uma modificação aí dos livros didáticos, uma modificação dos professores tendo que passar por cursos aí, quem já está na rede, quem vai entrar agora tem que conhecer os cursos de formação de docentes, né? O curso de pedagogia, letras, história e assim por diante. Todos têm que estar já com essa base, com essa BNCC em uso também, tá? Para sair esses professores formados agora, já conhecendo sobre essa BNCC, sobre essa Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que a base, ela vai dar uma base, como o próprio nome diz, pro currículo. Então, quando eu for pensar em currículo, eu vou ter 60% desse currículo que vai ser comum para todos. Então, a ideia é que assim, eu tenho uma criança que mora no Rio Grande do Sul e uma criança que mora lá em Maranhão, né? Então, que as duas estejam aprendendo a mesma coisa, as duas estejam tendo a mesma base. Mas aí vocês podem me perguntar assim, Cris, mas e aí, o conteúdo regional e as problemáticas do dia a dia da escola, como que vai ser trabalhado as problemáticas da comunidade escolar? Né? Então, no restante, lembra que eu falei? 60% vai ser esse currículo base. Os outros 40%, então, na verdade, é aí que vai entrar essa temática regional, essa problemática da comunidade escolar, né? Tudo isso vai entrar nesses 40%. Então, ele está engessando o currículo, a BNCC? Não, né? Porque a gente tem esses 40% aí para trabalhar da forma problemáticas do dia a dia que a gente encontrar mesmo dentro da escola. Então tá aí um outro ponto, 60% e 40%. 60% a base comum para todos e 40% a parte diversificada desse currículo, né? Então é um documento que vai determinar aí algumas competências que os estudantes têm que ter, algumas competências que as nossas crianças e os nossos adolescentes têm que ter até o final aí do ensino fundamental. Então a gente vai ver que o documento é dividido assim, ele traz 10 competências gerais, que são aquelas que, né, é fatal cair em concurso, quem presta bastante concurso aí já sabe. Então eu dei uma resumidinha nelas, coloquei uma palavrinha-chave aí para vocês, né, que a própria Nova Escola traz essas palavras-chave aí. Então fica mais fácil, guardando a palavrinha-chave, entender o que é cada competência, o que se espera em cada competência. Né? E depois, dentro de cada área do conhecimento e dentro de cada componente curricular, a gente vai ter as competências específicas, certo? Então, o documento vai falar muito sobre competências e habilidades e as aprendizagens essenciais
que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, independente de onde moram ou estudam. Então, olha aquilo que eu falei para vocês, né? Tanto faz o Joãozinho morar lá no Rio Grande do Sul como lá no Maranhão, em qualquer um dos dois lugares eles vão estar tendo a mesma base educacional, eles vão estar aprendendo a mesma coisa, as mesmas competências, as mesmas habilidades e as mesmas aprendizagens essenciais. Então, essas três palavrinhas, ó, competência, habilidade e aprendizagem essencial, eu tenho que entender ao longo da BNCC o que a BNCC traz sobre isso, tá? Porque é daí que vai começar a surgir as questões de prova. Ela deve ser seguida tanto por escolas públicas quanto particulares, né? Então ela vale para todo mundo. Ela tem uma concepção de educação voltada para uma orientação para as escolas, tá? Então é uma orientação, tá? Muito cuidado com isso em prova. E uma formação e desenvolvimento do meu aluno, tá? Então eu vou estar preocupada mais o que? Na formação geral, na educação integral que a gente fala desse meu aluno, né? Vocês vão ver, a hora que a gente for ver as 10 competências gerais, que as competências, na verdade, não estão associadas só a conteúdos escolares. Então, não é sentar a criança lá na cadeira e falar, agora você vai aprender matemática, né? E pronto, acabou. Não, vocês vão perceber que são assim coisas mais voltadas ao socioemocional, né? A criança saber o que ela quer para o futuro dela, ela saber se comunicar, lidar com o outro. Então vai estar muito associada a essa questão. Então não são competências conteudistas, não são competências relacionadas apenas ao científico, tá? Então a gente vai começar a perceber isso lá nas 10 competências. Então, a base não deve ser entendida como um sinônimo de currículo. Lembra que eu falei que eles falam muito disso em prova? Né? A base é currículo? Não, a base não é currículo. Ela é a base para os currículos. É bem diferente uma coisa da outra, né? Ela é uma orientação e não um currículo pronto. A base não deve, então, ser entendida como currículo e ela vai trazer sobre a educação integral. O que seria essa educação integral? Primeiro ponto, eu não posso confundir educação integral com educação em tempo integral. Tempo integral, lembra que a gente vai ver depois mais pra frente um pouquinho, na hora que for falar das diretrizes, eu vou lembrar vocês. Tempo integral é aquela que é no mínimo 7 horas diárias. Isso é tempo integral, é a escola que funciona em tempo integral. Agora, quando eu falo em educação integral, eu vou muito além disso. Porque a educação integral, na verdade, eu vou contemplar as dimensões do desenvolvimento humano. Então, eu vou pensar na minha criança, o intelectual dessa criança, físico, o emocional, o social, né? O cultural. Então, esse compromisso com a educação integral vai vir, na verdade, só quando eu começar a pensar no meu aluno de uma forma integral, de uma forma global, tá? A educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, compreender a complexidade, ter uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, porque a gente tem também aí o EJA, né? Considerando-os como sujeitos de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu desenvolvimento pleno. Aspectos além dos acadêmicos, olha o que eu falei para vocês anteriormente, né? Então não é só conhecimento científico, tá? Educação integral vai muito além disso. Então é na verdade o aluno aprender a lidar com o seu corpo, com o seu bem-estar, com as suas emoções, com as suas relações pessoais, né? Com a sua atuação profissional. A gente vai ver que tem uma das competências, por exemplo, que vai falar sobre trabalho e projeto de vida, né? A questão cidadão, porque na verdade a gente vai ver que ela vai trazer muito essa questão de formação do cidadão, desenvolvimento global do cidadão, desenvolvimento da personalidade dessa criança. Então, olha quantas dimensões a gente está falando aí dessa criança, né? O repertório cultural, o acesso aos bens culturais dessa criança. Então, a gente está falando de uma gama muito grande aí, de dimensões assim infinitas sobre essa criança. Então não é só eu pensar na criança sentadinha lá aprendendo ou não. Então eu tenho que pensar, pera lá, o que está faltando, né? Será que na verdade assim
a problemática maior dela é a questão do conhecimento científico ou é uma relação pessoal que ela não sabe como desenvolver direito, entendeu? Então as competências vão surgir em torno disso e a BNCC vai falar muito disso sobre a educação integral, né? As orientações encontradas então lá na introdução da BNCC, que vocês estão com ela aí em mãos, né? Foram elaboradas com referenciais, então não é que, vamos fazer a BNCC? Não foi por aí, né? A própria Constituição Federal, então, trazia já essa proposta de BNCC, de um currículo, né, comum a todos, a LDB, as diretrizes, o Plano Nacional, tanto que a BNCC, na verdade, é a meta 7 do PNE, né, do Plano Nacional de Educação. Todos esses documentos, então, já indicavam, de alguma forma, a necessidade da gente desenvolver uma educação integral dos alunos. Então, olha como isso é, então, antigo, essa questão da educação integral, né? A BNCC só vem, na verdade, fechar essa ideia de educação integral. Mas isso já vem desde lá da Constituição Federal, né? Já está vindo aí de longa data, LDB, diretrizes e o Plano Nacional, tá? Então, na verdade, eu preparar esse aluno com uma educação integral é eu pensar o quê? Na preparação para a vida, a preparação para o trabalho, a cidadania dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto, né? Então, a base está pautada em documentos que já fazem parte da educação há um bom tempo, certo? A base traz que precisa de aprendizagens essenciais e vai trazer para isso a palavra competência. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão das competências? Então, vamos entender o que é competência, né? Não adianta a gente ficar falando e não entender o que é. Então, o que seria competência? Então, mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Legal, Cris, bonita essas palavras, né? Vamos trocar em miúdos isso? Então, na verdade, o que seria competência? Quando eu consigo mobilizar um conhecimento, habilidade e atitudes para fazer o que, na verdade? Para fazer algo, na verdade, mais complexo da minha vida. Então, um exemplo, escrever um texto narrativo, né? Resolver um problema matemático. Quantas habilidades eu tive que colocar para poder escrever um texto narrativo? Né? Eu tenho que ter a habilidade de conhecer o alfabeto, eu tenho que ter a habilidade de saber escrever as palavras, eu tenho que ter a habilidade de pontuação de um texto, eu tenho que ter a habilidade de conhecer o que é um texto narrativo para depois eu escrever um texto narrativo. Então, olha só quantas habilidades e também assim a gente pode pensar em atitudes e valores, né, para eu poder fazer esse texto narrativo, tá? Então, assim, competência, então, seria a mobilização de todos esses conhecimentos, essas habilidades e essas atitudes e valores que a criança tem, né? Tá, Cris, legal, mas aí apareceu a palavra habilidades, né? O que seria então habilidades? Capacidade de aplicar esses saberes na vida cotidiana. Então, adianta eu saber e não conseguir aplicar, né? Vamos pegar um exemplo aí da matemática. De que me adianta saber adição e não conseguir aplicar na hora que eu vou lá no mercado, no supermercado, por exemplo, e tenho que saber quanto eu gastei e eu não consigo aplicar isso ali. Então, não me adiantou de nada, tá? Então, a capacidade de aplicar esses saberes na vida cotidiana associadas ao saber fazer. Então, é uma ação física, tá? Ou uma ação mental, que vai indicar o quê? Uma capacidade que eu adquiri. Então, vamos dar um exemplo aí de habilidades, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, se eu vou escrever então um texto narrativo, vou ter a competência de escrever um texto narrativo. Quais são as habilidades que eu tenho que ter? Primeiro, eu tenho que ter a habilidade de saber escrever. Começa por aí. Então, eu tenho que ter a habilidade de conhecer as letras. Eu tenho que ter a habilidade de conhecer os fonemas e saber como que eu junto para formar as palavras. Eu tenho que ter a habilidade de pontuação, tá? Então, acho que deu para entender legal com esse exemplo aí, né? Ficou alguma dúvida também, depois vocês vão mandando perguntas, tá? Então, atitudes aí também que apareceu lá em cima. Lembra que eu só tenho competência se eu tiver habilidade, atitudes e valores, né? E conhecimento, senão eu não tenho a famosa competência aí que a BNCC traz, né? Então, em atitudes eu tenho aí, força interna para utilizar os conhecimentos e habilidades. Então, é a força interna que eu tenho para eu conseguir colocar em prática todos esses conhecimentos
e essas habilidades que eu tenho, tá? As competências se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem em cada área do ensino. Então agora eu vou falar para vocês aí sobre as famosas 10 competências gerais aí da BNCC. Então a primeira competência, anota aí a palavrinha-chave, conhecimento, tá? Então vamos lá, eu vou dar uma explicadinha aí sobre o que seria essa primeira competência e conhecimento. Entender e explicar a realidade, aprender ao longo da vida. Alguém aprende só, eu vou aprender só esse ano que vem eu não vou aprender nada, né? A gente abriu o olho, a gente já vai aprender alguma coisa, com certeza, tá? Eu, por exemplo, hoje estou tendo que aprender a fazer esse vídeo para vocês, né? Então, assim, a gente está o tempo todo aprendendo, né? Lembra que Paulo Freire fala muito disso, né? Que você aprende ao longo da vida, né? Ninguém nasce sabendo tudo e ninguém morre sabendo tudo. A gente está apto a aprender todos os dias. Então, é sobre isso que fala essa competência, né? Quando eu falo em conhecimento, é eu entender e explicar a minha realidade. Se eu entendo e sei explicar a minha realidade, é porque eu aprendi o tempo todo que eu estive nessa realidade. Então, eu aprendi ao longo da minha vida, tá? O aluno deve ser ativo. Vocês vão ver que em todas as competências o aluno é protagonista, sempre na BNCC, tá? Então, ele é um ser ativo, é ele que vai aprender. Você vai dar só os meios para ele, muitas vezes ele vai buscar o meio. Uma das competências é ele saber buscar esse meio, onde ter informação, onde obter o conhecimento, tá? Refletir sobre a construção de conhecimento e da autonomia, para que ele possa estudar e aprender além da escola, né? Lembrando que conhecimento é diferente de informação. Informação a gente tem acesso de monte, né? O tempo todo, tá? Mas o aluno tem que aprender o quê? A filtrar, tá? Isso é válido, isso não é válido. E saber também o que fazer com esse conhecimento, tá? Vamos dar um exemplo aí do que a gente está vivendo agora, a questão do Covid-19, né? Informação a gente está tendo de monte, tá? Conhecimento a gente tem que aprender o que? A filtrar o que é legal, o que não é, o que é válido, o que não é, tá? E saber usar isso na prática, tá? Então, por exemplo, não adianta nada eu escutar falar sobre a máscara, tem que usar a máscara e tal, aí todo mundo saiu comprando máscara, né? E por fim você sai na rua, o pessoal tá tudo sem máscara. Então, assim, vocês perceberam? Teve tanta informação, mas essa informação não virou conhecimento, tá? Porque não soube fazer uso dela no dia a dia, né? Foi inválido, então, toda aquela informação, né? Então, na verdade, assim, a gente tem que entender que o conhecimento, na verdade, vai servir para quê? O aluno vai estudar para saber o que fazer com esse conhecimento em situações problemáticas ali, em problemas da vida cotidiana dele, certo? Então, primeiro aí, conhecimento. A segunda competência aí da BNCC, pensamento científico, crítico e criativo, tá? Então, palavrinha-chave aí para vocês guardarem, pensamento científico, crítico e criativo. Buscar exercitar sua criatividade, capacidade de pensar além. Então, é você aguçar a curiosidade intelectual desse seu aluno, tá? Vai além das atividades escolares, vai além dele tentar resolver os problemas, tá? Os alunos têm que começar a questionar, peraí, por que isso? Mas por que eu não posso fazer assim, né? Então, você despertar esse pensamento científico, crítico na criança e criativo, não adianta ele ter o conhecimento, lembra que eu falei? E não saber o que fazer com ele. Consequentemente, também não adianta ele ter conhecimento e engolir, na verdade, só esse conhecimento e ele nunca criticar nada, nunca achar que algo está errado ou, pera lá, por que eu não posso fazer de outra forma, né? E ele só vai despertar isso nele se você aguçar essa curiosidade nele, senão não vai acontecer, tá? Então, os alunos devem questionar, modificar ideias existentes. Os alunos aprendem com os erros e acertos. E o principal, que eles saibam fazer perguntas, né?
E que a gente também saiba ouvir as perguntas, porque o professor adora. Ai, não, hoje eu vou dar uma aula, eu quero que eles despertem a curiosidade e tal. Mas, nossa, esse tema aqui vai surgir N coisas. Ok, a hora que o aluno faz assim, com a mão, o professor já faz. Espera aí, deixa eu terminar de falar, pelo amor de Deus, senão você vai cortar meu raciocínio, já não sei. Então, quer dizer, você já podou o seu aluno ali, né? Então, essa competência vai falar exatamente o quê? Você tem que despertar essa criticidade nele, né? Essa curiosidade intelectual nele e dar abertura para que ele possa pensar a respeito disso, tá? Se está certo, se está errado, o que pode ser mudado e o que não pode, tá bom? A3, repertório cultural. Então, expansão do repertório cultural de cada indivíduo, para ele conhecer além de suas culturas, hábitos e crenças e respeitar a cultura regional, nacional e mundial. E saber se expressar também por meio da arte. Gente, a palavrinha-chave aí já fala tudo, né? Repertório cultural. Então, na verdade, é assim, primeira coisa, eu conhecer a minha cultura, né? A partir do momento que eu conheço, eu aprender a respeitar e não conhecer só a minha cultura local, tá? Então eu tenho que conhecer a cultura aí mundial, o que acontece, a cultura nacional. Então tem que trabalhar o folclore na escola, porque faz parte da nossa cultura, né? Tem que trabalhar a questão do negro, porque faz parte da nossa cultura. Então são coisas que não tem como a gente, né, falar, não vou trabalhar. Festa junina, isso é cultural, isso é brasileiro, faz parte do repertório cultural, né? O Halloween, uma festa aí da cultura inglesa, tá? Faz parte do repertório mundial. Então não tem como eu passar e falar, ah, não vou lidar com isso, né? Ah, não vou trabalhar com isso. Então tá aqui uma das competências, a criança conhecer o repertório cultural, a criança ampliar esse repertório cultural dela, tá? Então cabe a nós professores, cabe à escola fazer isso, certo? A4 aí, ó, palavrinha-chave, comunicação. Palavra já diz tudo, né? Que a gente só se comunica quando a gente consegue utilizar várias formas de linguagem, diferentes linguagens, tá? E quando eu consigo me fazer entender, eu só vou ter comunicação se vocês, por exemplo, estiverem me entendendo durante esse vídeo, tá? Então, saber ouvir, ter uma linguagem clara, saber se expressar, né? A gente percebe que isso está cada vez mais vago, né, com a questão da internet. Então saber fazer meu aluno ampliar aí essa questão da comunicação, tá? Porque eles adoram, né? Eu posso escrever lá no WhatsApp quando eles estão me comunicando lá, daquela forma abreviada, como eles adoram escrever, né? Um simples S para eles já significa um sim. Então, assim, tem problema nisso? Não, né? Desde que ele esteja se comunicando de uma forma clara. Se ele estiver conversando com um amigo dele lá de 12, 13 anos, ok. De repente, se ele mandar para a tia dele lá de 50 anos, já não vai estar tão ok, né? Então, mostrar para o meu aluno que assim, tem a linguagem adequada para cada pessoa e para cada momento. E que ele só vai estabelecer comunicação se ele souber fazer esse jogo na comunicação de se fazer entender, tá? Bom, vamos lá então, a quinta competência então aí, né? A quinta competência, na verdade, a palavrinha-chave aí que a gente pode utilizar é cultura digital. Então, Cris, o que seria essa cultura digital? Bom, a gente está no mundo aí da tecnologia. E a BNCC, na verdade, vai falar o quê? Que todas as competências vão preparar essas pessoas, né, para esse desenvolvimento desse século que a gente está, que é um século muito tecnológico, tá? Então, o uso da tecnologia é muito frequente, é o tempo todo, em tudo que eles vão fazer na vida. Então, eles têm que conhecer essa tecnologia, mas também utilizar e criar novas tecnologias, tá? Então, não é simplesmente, eu vou usar o celular. Criar aplicativos novos para o celular, né? Olha aí o que acabou de acontecer, por exemplo, né? A gente está tendo aí, por conta da pandemia, a gente está sem aula no estado, no município, né? Então, e o que está acontecendo com as crianças? Não se tinha uma preparação, não se tinha uma plataforma, por exemplo, para estudos online, né? Então, assim, não é só conhecer a tecnologia, todo mundo conhece, né? Todo mundo tem, a grande maioria aí tem acesso, uma boa parte da população, mas sim criar novas tecnologias também.
Facilitar, então, para que eu vou criar essas tecnologias? Para facilitar uma comunicação, trazer uma maior autonomia para essas minhas crianças, uma autonomia digital, né? O que eu acabei de falar, se tivesse já uma plataforma, quer dizer, a gente já teria uma autonomia digital para se usar essa plataforma, né? Melhorar o convívio, utilizar tecnologia de forma ética, tá? E entender o impacto da tecnologia na sociedade, resolver problemas com o uso dela. Vamos pegar o caso de novo aí da pandemia. Eu sei que vocês já não estão aguentando mais ouvir falar disso, mas vamos lá. O caso da pandemia, né? Tanto que já virou, agora se for pego, né? Colocando notícias falsas, tal, tem toda uma punição. Por quê? O que acontece? Gente, se você solta no WhatsApp que morreu não sei quantas pessoas em tal lugar e tal, pronto, você gerou pânico. E é questão de segundos para essa notícia, né, veicular por todas. Você coloca aí Instagram, né, questão de segundos, Brasil, e isso sai para fora. Às vezes eu tô no grupo de WhatsApp, tem alguém naquele grupo que mora em outro país, então vai para esse outro país e assim vai, a coisa vai sendo divulgada. Então, quando se fala em usar de forma ética, é saber usar isso da melhor forma possível, sem prejudicar ninguém, tá? Competência de número 6, trabalho e projeto de vida. Então, vamos lá, né? Tá aí uma coisa, perspectiva de futuro, né? Quando eu vou pensar em projeto de vida, sobre trabalho, então eu tenho que fazer já meu aluno ter perspectiva de futuro, pensar no futuro, o que ele quer para esse futuro. Então, nesse trabalho aqui, projeto de vida, ó, escolhas e decisões, perspectiva de futuro, como eu falei, tornando o futuro mais real, saberes e vivências que permitam exercer a cidadania e pensar futuramente. O papel da escola é fazer com que o aluno tenha a capacidade de gerir sua própria vida, saber planejar, estabelecer metas, saber organizar, né? E ter autoconfiança. Compreender o mundo do trabalho e saber reconhecer suas aptidões. Então, eu acho que eu tenho aptidão de fazer determinada coisa e eu vou investir nisso, tá? Legal, então qual o caminho que eu vou ter que seguir, né? Então, o aluno ter essa competência de fazer um projeto de vida, tá? Eu quero fazer uma faculdade pública, qual o caminho que eu tenho que seguir, né? Eu quero ir pelo curso técnico, porque a minha ideia é essa, assim, assim, assim. Então, qual que é o caminho que eu tenho que seguir, tá? A competência de número 7, argumentação. Olha aí a palavrinha-chave já diz tudo sobre a competência de número 7. Então, quando eu falo em argumentação, para eu argumentar algo, eu tenho que estar baseado em fatos sustentáveis, né? Fatos que são confiáveis, concretos, tá? Então, eu tenho que pensar assim, tá, eu vou argumentar alguma coisa, primeira coisa, essa minha decisão de argumentar vai desrespeitar alguém? Né? Então, a primeira coisa para fazer uma argumentação, eu tenho que pensar nisso também, tá? Peraí, essa base que eu tenho, essa informação que eu tenho é algo concreto, né? Eu posso deixar isso correr além? Então, eu posso argumentar realmente porque é algo concreto, tá? Eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Então, eu tenho que pensar assim, se eu vou respeitar o outro, se eu vou respeitar a si mesmo, a mim mesmo, né? De uma forma ética. Então, despertar sempre a desconfiança nesse meu aluno. Peraí, quando eu vou argumentar, eu tenho que saber se eu estou falando a coisa certa ou não, né? Porque com certeza vai ter alguém querendo argumentar contra, tá? Então, provoca o desenvolvimento da capacidade de apresentar seus argumentos com base, ou seja, com fatos e evidências consistentes para a construção de um pensamento ético e socioambiental. Tá? Então não é falar, eu quero argumentar, vou brigar, vou argumentar, né? Não é por aí, tá? Então tem que ter todo um pensamento aí, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter conhecer da comunicação, né? Porque para argumentar eu tenho que me fazer entender. Então olha como uma competência está ligada à outra, então não tem uma que é mais importante do que a outra e não tem uma sequência para se trabalhar essas competências, né? São todas elas ao mesmo tempo, ok? A 8ª competência, então, autoconhecimento e autocuidado. Olha isso, importantíssimo, né? A palavra-chave já diz tudo, aí autoconhecimento e autocuidado. Competência pessoal e íntima, capacidade dos estudantes de se conhecerem e se apreciarem, né? Dando foco ao conhecimento tanto do seu próprio corpo
como do seu estado mental. Então não é só o corpo, quando eu falo em autocuidado, né? Hoje em dia, olha aí, a gente tá tendo que ficar em casa, o pessoal tá quase enlouquecendo, né? Então eu saber cuidar também do meu estado mental, tá? O que me faz bem, né? O que me deixa feliz, o que tá me deixando triste, o que tá acontecendo, tá? Conhecer suas fragilidades e pontos fortes. Então, se eu conheço as minhas fragilidades e meus pontos fortes, eu vou saber investir mais nos meus pontos fortes, né? Para fazer com que as minhas fragilidades quase nem apareçam, certo? Saber lidar com as suas emoções. Então, não adianta eu estar em casa, estar nervoso. Olha aí que a gente tá tendo, né? Aí a gente só vê isso na internet, que o marido não aguenta mais ver a cara da mulher e não sei o que e tal, tá? Então, pera lá, tá faltando alguma coisa. Cadê o trabalho com o estado mental dessas pessoas? Né? Então eu tenho que pensar isso também lá na minha criança, lá dentro da escola, né? A nona aí, competência, empatia e cooperação. Respeitar e ser respeitado. Conviver em grupo e conseguir resolver problemas, atitudes essenciais para a convivência. Valorizar o outro, né? Então eu não posso olhar só para o meu umbigo, né? Valorizar o outro pelas diferenças, tá? Ser solidário, saber dialogar, saber se comunicar, saber conversar, né? Saber as regras de convivência dentro da escola só? Não, dentro e fora da escola também, né? Não adianta dentro da escola, ai, que criança, que gracinha. Aí em casa, nossa, ou na rua, dá até desgosto, tá? Então, quando eu falo nessa empatia e cooperação, que seria a nossa nona competência aí, né? Eu tô falando o quê? Eu saber me colocar no lugar do outro, eu saber respeitar o outro, né? E para eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que conhecer quais são as regras de convivência, até onde vai o meu limite, certo? E a última competência aí das competências gerais, responsabilidade e cidadania, né? Então, o que eu posso pensar aí em responsabilidade e cidadania? Então, responsabilidade, ó, entender o mundo e saber se posicionar de forma ética. Formação do aluno de forma integral. O aluno se sentir transformador de uma sociedade. Eu sempre falo isso em aula, né? O ensino fundamental, tanto o ensino fundamental quanto a educação infantil, fala-se muito nisso, né? Quando eu vou falar educação básica, são agentes transformadores, eles têm que ter essas competências para quê? Para transformar a realidade em que eles estão inseridos, né? Não adianta nada eu conhecer a minha realidade e não fazer nada por isso, né? Ter consciência de que suas decisões impactam na sociedade, planejar e decidir coletivamente. Então ninguém está sozinho no mundo. A partir do momento que eu não estou sozinho, eu tenho que saber quais são as minhas responsabilidades, quais são os meus direitos e os meus deveres, tá? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro até aqui. Então a gente viu por enquanto um pouquinho lá da introdução e as 10 competências gerais. No próximo vídeo eu vou colocar para vocês a BNCC na educação infantil e no ensino fundamental, ok? Bom, vamos lá, até a próxima.